Olá, amigos, tudo bem? Neste vídeo, falaremos do bioma Caatinga. Se não conhece, então veja aqui, no canal Ciências. A Caatinga é uma região com uma característica esbranquiçada. É por isso que, segundo a língua tupi, o significado do nome Caatinga é denominado de Mata Branca. Agora, vamos conhecer as particularidades desse bioma. O bioma da Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Ele está presente na região Nordeste, e nessa região é caracterizada por chuvas irregulares, com altas temperaturas, e, consequentemente, apresentam secas prolongadas. A flora do bioma Caatinga, ou seja, a vida vegetal, não possui uma formação homogênea. Isso quer dizer que ela não possui uma vegetação igual, pois pode apresentar uma variedade de vegetações, que são classificadas como fitofisionomias. Por isso, são chamadas de caatingas. Por exemplo, a caatinga arbórea são florestas altas com árvores que chegam a 20 metros de altura, que em tempos chuvosos formam copas contínuas e uma mata sombreada no seu interior. Existem também a caatinga arbustiva. Ela ocorre em áreas mais baixas. As suas árvores podem atingir 8 metros de altura, associadas a plantas como o cacto xique-xique, o faveiro e as bromélias, como a macambira e a croatá. Outra vegetação característica da Caatinga é a mata seca. É a floresta que ocorre nas encostas e topos das serras e chapadas. As árvores da mata seca perdem as flores em menor quantidade durante a seca. Outra vegetação é o carrasco. Nele, a vegetação só ocorre a oeste da Chapada de Ibiapaba e ao sul da Chapada do Araripe. Elas são caracterizadas por arbustos de caules finos, tortuosos e emaranhados que são muito difíceis de ser penetrados. Uma curiosidade sobre a flora da Caatinga é que, devido às irregularidades no regime hídrico, ou seja, a baixa quantidade de chuva e chuvas concentradas em apenas um período do ano, a vegetação desse bioma desenvolveu uma série de adaptações para sua sobrevivência. Essas características são chamadas de xeromorfismo. Isso quer dizer que é o estado que protege esse vegetal das secas. Algumas plantas da Caatinga são a carnaúba, o ipê roxo e o mandacaru. A fauna da Caatinga, ou seja, a vida animal, possui uma diversidade enorme de animais, e alguns deles são pequenos e muito importantes. São as formigas e as abelhas. Esses animais invertebrados possuem um papel muito importante para as funções ecológicas dessa região. As formigas, por exemplo, são agentes dispersores de sementes das plantas, fazendo com que essas sementes cheguem a lugares muito distantes da planta-mãe e muitas vezes escapem do fogo. Já as abelhas são importantes agentes polinizadores de plantas. Com isso, ajudam na reprodução e na manutenção das florestas. Compõem esse bioma também os peixes, os anfíbios com várias espécies de sapos, répteis como a iguana e as cobras como a caninana, as aves como o periquito e inúmeros mamíferos como a onça parda e o soim, que é muito típico nessa região. O clima que predomina na Caatinga é o semiárido. A temperatura média anual dessa região varia de 25 a 30 graus Celsius. O semiárido é uma das regiões secas mais quentes do planeta. Nos períodos secos, a temperatura do solo pode atingir 60 graus Celsius. Com isso, acelera a evaporação das águas dos lagos e dos rios. O relevo da Caatinga possui características específicas quanto à sua forma. Essas formas foram modeladas por milhões de anos. Alguns agentes que modelam as paisagens do relevo são a temperatura, as chuvas, os ventos e a umidade. Os resultados desses agentes são as várias formações dos relevos encontrados nesse bioma, como as serras, as chapadas, os planaltos e as depressões sertanejas. Os tipos de solo da Caatinga variam de solos rasos e solos profundos, que podem ter altas e baixas fertilidades, e texturas argilosas e arenosas. Mas o tipo de solo mais comum é o solo raso e o pedregoso. Nesses solos apresentam plantas de baixo porte, como os arbustos e as cactáceas.
Como os solos da Caatinga são rasos, a consequência disso são as dificuldades de infiltração de água nesse solo. E as porções que infiltram sofrem alta taxa de evaporação. Nessas regiões, são necessárias construções de armazenadores de águas das chuvas, que são chamadas de cisternas. Alguns efeitos causados pelos seres humanos durante anos na Caatinga, como as queimadas e o desmatamento, deixam marcas de degradação nesse solo, causando a diminuição da produtividade e as alternativas de sobrevivência nessas localidades. A grande maioria dos rios da Caatinga correm apenas durante o período das chuvas, o que significa dizer que ficam sem água corrente durante o período de seca. Mas existem rios que permanecem com água corrente durante o ano inteiro. Eles são chamados de rios perenes. Eles são menos frequentes, e um exemplo de rio perene, que é bastante conhecido, é o Rio São Francisco. As águas dos rios são formadas por nuvens de chuvas, que são vindas do litoral. Essas nuvens são barradas pelas serras e pelas chapadas mais altas, onde essa água se infiltra e escoa, dando origem às nascentes de encostas e pés de serras úmidas. É nesse processo que ocorrem as chamadas chuvas orográficas. Nas cabeceiras das serras e chapadas é que nascem os pequenos e os grandes rios da Caatinga. Um deles é o Rio Poti, que nasce no Ceará e deságua nas águas do Rio Parnaíba, na cidade de Teresina, no Piauí, formando um espetáculo da natureza, que é chamado de Encontro das Águas. O bioma Caatinga é de extrema importância para o equilíbrio do meio ambiente, pois esse bioma é dono de uma enorme biodiversidade. A Caatinga é fonte de várias matérias-primas, como as plantas medicinais, frutos silvestres, forragem e fibras. Estas matérias, através do uso sustentável, garantem o bem-estar e a permanência das famílias no campo. Não podemos esquecer de uma coisa muito importante, que é a de preservar essa região de algumas ameaças, como o desmatamento, a caça predatória, a desertificação e das queimadas. Protegendo, estaremos ajudando a manter esse santuário para as futuras gerações. Esse é o Bioma Caatinga. E esse é mais um vídeo do canal Ciências.